Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus, é isso aí, nenhuma barreira é maior que o nosso Deus. Nosso Deus é poderoso e é bom demais estar aqui com você ou com vocês em mais um dia profético, em mais um dia que tem tudo a ver aquecendo a fé, nesse friozinho maravilhoso, ou friozão, né? O importante é a nossa fé, aquecendo a nossa fé com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Eterno, aleluia, o Deus chamado Emanuel, o Deus conosco, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que disse, haja luz, e houve luz, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos amou de tal maneira que Ele investiu. Ele é o nosso exemplo, Ele investiu, Ele plantou, Ele investiu Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos salvar. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tudo, o nosso amigo. Jesus diz, eu vos chamo de amigo, amigo íntimo. Então Ele está conosco, Ele está aqui comigo. Ele está aí com você, que o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele tem o controle de tudo. Todo o poder está com Ele. O próprio Cristo Jesus, Ele diz, é-me dado, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, meu querido e minha querida ouvinte, essa é a nossa fé, a nossa confiança. Todo dia Ele está conosco. E para cada dia, Ele nos dá uma graça suficiente. Então, para aquilo que você tem que fazer hoje, para aquilo que você tem que trabalhar, fazer, gerenciar, enfim, aquilo que você, as suas atividades de hoje, eu creio que Deus vai te dar uma graça suficiente para o dia de hoje. Então, viva o hoje, viva o agora. O Deus presente, o Deus chamado de maravilhoso conselheiro. Olha só, maravilhoso conselheiro. Jesus, Ele disse, olha, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Consolador, o Conselheiro, o nosso advogado, o nosso amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar sem vamos assim dizer, pestanejar, sem cochilar, confiança total nesse Deus maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus que no seu ministério terreno, que foi curto, mas que fez tantas maravilhas, curou muitos enfermos, curou os paralíticos, os cegos, os mudos, surdos, não é? Os que tinham lepra, e outras doenças da época, Ele os curou. Pessoas escravizadas pelos espíritos de enfermidade, como uma mulher que sofria há 18 anos de sofrimento, essa mulher andava curvada, torta, porque havia nela um espírito de enfermidade. Mas Jesus a encontrou. Jesus transformou a vida daquela mulher.
ele disse: essa também é filha de Abraão. E ela foi completamente liberta, curada, transformada com a chegada de Jesus. O outro cidadão que estava ali à beira de um tanque, esperando o movimento das águas, 38 anos de espera, de sofrimento, cada aniversário que ele completava, e ali ele estava esperando chegar a sua vez. Mas quando o anjo mexia aquelas águas de tempo em tempo, quando ele ia para chegar na água, outro entrava antes. A gente percebe ali que ele tinha essa dificuldade de chegar até ali, de entrar naquelas águas. E diz a Bíblia que quem entrasse ali era curado, quando a água era agitada por um anjo. Mas ele não conseguiu êxito. Mas Jesus chegou ali no tanque, aleluia. Jesus chegou ali e aquele homem foi curado. Jesus o curou e disse: ó, pega o teu leito e vai cumprir o propósito que eu tenho para você. Então a gente percebe que onde Jesus chegava, o milagre acontecia, a provisão chegava, a provisão acontecia. Em outra ocasião, Jesus, em uma casa lotado de gente, dentro e fora, uma multidão ali, de repente, 4 amigos conheciam um homem impossibilitado de se locomover, um paralítico. Ele não conseguiria chegar até Jesus por causa da multidão, e ele não tinha como se locomover sozinho. Mas relata a Bíblia, nos evangelhos, que 4 amigos disseram: vamos ajudar esse camarada, vamos ajudar o nosso amigo aqui. E os 4 amigos levam aquele homem até aquela casa, e era impossível entrar pela porta, diante de tanta gente que lá estava. Mas dos 4, um deles lá teve uma ideia, foram criativos, disse: vamos fazer o seguinte, vamos pelo telhado, vamos subir lá, nós damos um jeito. E assim conseguiram, e os 4 amigos colocaram aquele necessitado, aquele paralítico, bem ali onde estava Jesus. E Jesus viu a fé da turma, viu a fé dos amigos, viu a fé, e Jesus agiu. Eu poderia ficar aqui contando para vocês aqui muitas histórias de Jesus. E se você quer conhecê-las, é muito simples. É só você ler a Bíblia. Leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia os 4 evangelhos, você vai ver. Agora, eu não quero apenas que você leia, mas lembre-se, Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua agindo. O agir de Deus continua, minha gente. E ele, Jesus, ele disse, está escrito, que nós, no nome dele, nós também faríamos obras maiores do que ele fez. Fique imaginando. Eu falo, não todo dia, mas sempre eu digo: Jesus, no estúdio ali, seja o Senhor falando através de mim. Usa-nos ali para a glória do teu nome. Eu fico imaginando, eu estou aqui no estúdio, quem está vendo pela tela aí do seu celular, do seu computador, notebook, televisão talvez, você está vendo aqui é uma mesa. E a mesa tem 4 cadeiras, 4 microfones. Então é possível 4 pessoas falarem aqui. Ok? Eu sempre digo: Senhor, o Senhor sente comigo ali. O Senhor tem a liberdade de falar. Tudo isso aqui é teu. Tudo é teu. E assim acontece. Então quando você diz: nossa, ali foi dito algo e foi de Deus, como ontem um ouvinte disse que fomos pontuais naquele tema específico, outra dizendo: olha, aconteceu isso, aquilo. Na realidade, é Jesus, é o Espírito Santo, usando cada um de nós, dentro da sua, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Entendeu? Então eu quero informá-los, Jesus, ele está falando, ele está aqui com a gente. Eu vim conversando com ele no caminho, vim pensativo e comecei a bater um papo com ele, e trocando umas ideias aí, e falando umas coisas aí que estavam na minha cabeça. Esse é o negócio, você tem que contar para ele. Conta tudo para Jesus. Mas conta para Jesus. Muitas vezes erramos porque a gente conta um monte de coisa para as pessoas erradas, para pessoas que não vão nos ajudar, as pessoas mal intencionadas, porque a gente não conhece o coração das pessoas.
Só Deus que conhece, a não ser quando Deus revela alguma coisa assim, a gente percebe, né? Mas tirando isso, né, às vezes a gente fala coisas que não deveria ter sido falado naquele ambiente, principalmente ambiente. Às vezes você está num ambiente que é um ambiente que não é para você se expor naquele ambiente, porque as pessoas ali não estão preparadas para ouvir o que você vai falar, porque você vai se expor ali. Então, às vezes, enfrentamos alguns problemas porque a gente falou certas coisas para as pessoas erradas ou abriu o coração num ambiente impróprio. Não era um ambiente confiável e você acreditou. Então, nós temos que entender que Jesus não. Jesus, você pode abrir o coração para Ele, conta tudo para Ele em secreto, sabe? Fale, desabafe para Ele. Não estou dizendo com isso que as pessoas não têm que desabafar com outras pessoas, não é? Não é isso. Mas você tem que ter sabedoria com quem você vai abrir o teu coração. Quantas e quantas pessoas não buscaram em Deus e acreditou em uma pessoa X, Y, Z, e aquela pessoa te decepcionou porque você falou para a pessoa errada. Mas conta para Jesus. Conta tudo. Conta tudinho. E Ele é maravilhoso. E quando a gente conta, Ele já sabia que a gente ia contar para Ele. Isso que é o bonito da oração, né? A gente vai orar e Ele já sabe o que a gente vai orar. Eu creio que tem pessoas que estão me ouvindo agora e estão sendo abençoadas neste momento. Porque Jesus já sabe como é que eu vou orar daqui a pouco. Então Ele já sabe. Então Ele já dá a bênção antecipadamente. Então você já é abençoado pela fé. Está entendendo? A fé é isso. Fé é você trazer à existência aquele que não existe. Você não está lá, mas pela fé você já está lá. Você está entendendo? Por quê? Uma fé, uma convicção, é algo assim sobrenatural. É algo incrível, né? O que Deus faz. Então Jesus continua agindo. Ele continua curando os doentes, os enfermos, libertando pessoas. Então é isso, meu querido e minha querida ouvinte. Alimente a sua fé. Se fortaleça nas promessas do Todo-Poderoso. É assim que a gente vence. E separei aqui um texto muito famoso, é um dos salmos, acredito eu, mais falados e lidos. Eu separei apenas o verso primeiro, que esse é talvez todo mundo, quase todo mundo, né? Não digo todo mundo, né? Mas a maioria já ouviu falar. O Salmo 23, o verso primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só que interessante essa frase, né? Esse texto, esse versículo, né? O Senhor é. Não está dizendo o Senhor era, o Senhor será. É. É isso que você precisa pôr na sua mente, na sua memória, no seu coração, no seu espírito. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Gente, uma pessoa de bom caráter jamais esquece suas origens. Preste atenção. Preste atenção nessa palavra aqui. Uma pessoa de bom caráter jamais esquece suas origens. Os fundamentos que moldaram sua história e também contribuíram para formar quem ela é. Isso podemos também se aplicar aos reis, governantes. Quando alguém possui um coração verdadeiramente humilde, ele não permite que sua trajetória seja apagada pelo sucesso, mas essa pessoa preserva a memória das intervenções de Deus ao longo da caminhada. Eu estava falando com ele hoje, com Deus, e nem toda oração eu vou falar aqui, que é com Deus, mas alguns trechinhos aqui. Eu disse sobre isso aqui, intervenções de Deus ao longo da caminhada. Eu disse: Deus, quantas vezes o Senhor veio e fez intervenções na minha vida, no ministério que o Senhor me deu, e o Senhor fez coisas extraordinárias. Eu disse: muito obrigado pelas intervenções que o Senhor fez, porque o Senhor me ama, e os planos do Senhor para a minha vida são os melhores. Assim não é diferente com você que crê esse Deus maravilhoso.
Você não está me ouvindo por acaso. Eu sempre repito essa frase, né? Nada ocorre por acaso, tudo tem um propósito. Você não me ouve por acaso, você não sintonizou essa emissora por acaso, você não está no canal Agindo Deus Quem Impedirá por acaso. Eu creio que é um propósito de Deus, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, entende? Então ele intervém, intervenções sobrenaturais ao longo da nossa caminhada. E bem-aventurado é, preste bem atenção, bem-aventurado é aquele que olha para o passado e reconhece que o Senhor cuidava dele mesmo quando o seu conhecimento sobre Deus era limitado ou ainda nem existisse, ou inexistente. Olha o que diz aqui, que livro interessante, Oséias, capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Uau! Coloca no lugar de Israel você aqui o teu nome, meu irmão. É isso aí. É no pé da letra aqui. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que tremendo, né? E o Salmo 23, gente, Davi, ele faz uma das mais belas declarações de confiança encontradas nas Escrituras. Interessante que Davi reconhece que o Senhor é o seu pastor e que, sob seus cuidados, nada lhe falta. Aleluia! Ao escrever esse salmo, a gente vê aqui que Davi parece, ele está a revisitar aqui sua própria história, né? Lembrando-se dos dias em que ele era apenas um jovem pastor, o caçula, né? Entre seus irmãos. Ele era o encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai e enfrentar ali os perigos do campo. Inclusive ele diz, incluindo aqui leões, ursos. Olha o que diz aqui, 1 Samuel, capítulo 17, 34 ao 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então você vê que Davi, no Salmo 23, ele lembra aqui desse feito, né? Quando ele era um simples pastor de ovelhas. E ele defendia as ovelhas do seu pai. Ele defendeu. E diante do rei Saul, ele estava falando: olha, da mesma forma eu vou encarar esse filisteu. Vou encarar esse filisteu aí, porque ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso, né? Você está entendendo? Então, gente querida, preste atenção no que Deus está falando neste momento. Davi, quando ele recorda aqui a sua experiência como pastor de ovelha, Davi, ele utiliza aqui algumas imagens, né, que ele conhecia profundamente. Ele fala sobre conduzir as ovelhas a pastos verdejantes, diz o Salmo 23, né? E a águas tranquilas, lugares onde encontravam alimento, descanso e segurança. Queridos, isso aqui se aplica, é muito forte isso aqui. Isso aqui é tremendo, Salmo 23 é muito forte. Aplica essa mesma figura ao cuidado de Deus por sua vida. Aqui é um retrato do cuidado de Deus comigo e contigo, com a gente, com você, com tu, com nós. Gostou, né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Eles. É o cuidado de Deus. Ele cuida de tudo. É forte, né? Que gostoso. Olha, quem não caminha nessa fé não sabe o que está perdendo. Meu Jesus querido. Jesus, que seja um dia de salvação. Seja um dia que
venha, sabe, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais venham se abrir de muita gente hoje. Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Porque eu estou falando de ouvidos e olhos espirituais. Que hoje seja um dia de grande salvação e toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual caia por terra em nome de Jesus. Quantas pessoas que até professam a sua fé em Jesus, mas não tem isso que eu estou falando aqui. Essa confiança no pastor Jesus Cristo. Jesus, o nosso supremo pastor, o bispo das nossas almas, é Jesus Cristo, não é um ser humano, é o próprio Deus, cuidando de cada detalhe. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Hoje eu não vou contar os detalhes, que não é bom ser público isso, é mais algo eu e Deus. Mas eu vou falar em código aqui. Hoje eu entrei num espaço online para ver algo que eu precisava ver, uma estatística, e quando eu olhei lá, eu falei, meu Deus do céu. E agora, Jeová? Quem poderá nos salvar? Entendeu o código, irmão? Entendeu a revelação? Aí Deus me dá essa palavra aqui. Falei, puxa Deus, que bacana, hein? Que legal. Uau! Eita glória, que beleza, hein? É bom demais? É bom demais! Então a gente vê aqui que Davi, ele utiliza então imagens que ele conhecia profundamente. Repetindo para você entender isso aqui, ele fala sobre conduzir as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, lugares onde encontravam alimento, descanso e segurança. Eu fico imaginando aquele calor lá naquela região, né? Aí tinha um lugar de descanso, uma sombra. Sabe quando a gente fala, fulano gosta de sombra e água fresca. Agora no frio, né? Você quer o quê? Se proteger, tomar um cafezinho quente, um chá, um chimarrão, alguma coisa quente, não é? Você não quer sombra, você quer sol agora. E o sol deu uma sumidinha aqui em Curitiba. Quando ele some daqui... Aí Deus está cuidando de tudo, glória a Deus, né? Que beleza, meu Deus do céu, tá bom demais. Ah, Jesus, glória a Deus por isso, né? Então, veja bem, então Davi estava nos ensinando o quê? Sobre a figura do cuidado de Deus da sua vida, de cada detalhe. Gente, Deus restaurou sua alma, nos guiou pelos caminhos da justiça e nos protegeu até mesmo nos momentos mais sombrios, quando a sombra da morte parecia próxima. Davi aqui também celebra a honra que recebeu de Deus diante de seus inimigos. E ele fala da abundância de bênçãos derramadas sobre sua vida. Sabe o que está precisando? Sabe o que está precisando? Muitas pessoas estão precisando é de falar mais da abundância de Deus e não da escassez que você está vivendo. Se você fala de falta, de escassez, de dor, de tristeza, você só vai encontrar no caminho da jornada, você vai encontrar gente contando tristeza, contando as suas mazelas da vida. Mas se você começa a mudar o seu discurso, na realidade não é nem o discurso, é a mentalidade, a mente, uma mente de abundância, de crer em Deus, em possibilidades, em milagres, porque é com a bênção de Deus, com trabalho, com honestidade que a coisa flui. É isso aí. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, o Salmo aqui, o Salmo 23, verso 1, o Salmo ele termina aqui com uma declaração de esperança e segurança. É o que a gente quer, né? Esperança e segurança. A gente percebe aqui que Davi, ele expressa aqui sua convicção de que habitaria na presença do Senhor por todos os dias da sua vida, ou de sua vida. Gente, essa afirmação aqui, ela aponta para uma comunhão contínua com Deus. Então, salva essa frase aí. Comunhão contínua com Deus. Você não pode perder a sua comunhão com Deus, né? E essa comunhão, ela se estende até a eternidade. Olha o que diz aqui o Salmo 23. O Salmo 23, o verso 6, que é o final aqui, o fechamento aqui do Salmo, né? Um salmo muito lindo, né?
Ele diz assim, viu só? Ele diz o verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha só. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está entendendo? Então ele afirma, ele aponta aqui para a nossa comunhão com Deus. Quando você ora, quando você bate um papo com Deus. Eu gosto de usar essa frase, bater papo, né? Porque tem gente que bate papo com um monte de gente, mas não bate papo com Deus, bate papo. O que é um bate-papo? Você está com alguém, no mínimo mais uma pessoa com você, você fala, o outro escuta, você escuta, é assim, né? Não é só um fala e o outro não fala nada, né? Então vai ter um bate-papo, uma conversa ali, né? Um assunto, né? Assim você deve desenvolver também a sua oração, o bate-papo com Deus. Eu faço muito isso. Nossa, às vezes viajando, às vezes estou sozinho no carro assim, né? E começo a bater papo com Deus assim, né? Deus ministra, Deus fala. Tive muitas experiências. Uma delas que marcou muito a minha vida, eu estava, acho que tinha que viajar em torno de uns 400 quilômetros, e eu sozinho no carro ali, cumprir uma missão familiar ali. Eu estava sozinho voltando para Curitiba e tal, eu e Deus, o carro, e colocava ali na época ainda que tinha CD, né? Hoje é tudo mais, não precisa mais disso, né? Mas enfim, estava ouvindo uma canção ali, tudo, e de repente eu comecei a falar com Deus, assim, fui falando. Ele foi ministrando sobre mim também, e as lágrimas vieram nos meus olhos. Já estava dentro de mim, ela se manifestou. É tremendo esse negócio. Meu Deus, só entende quem vive essas coisas. Então, às vezes você está tão ansioso, preocupado com os problemas. Amados, quero deixar bem claro, o problema todo mundo enfrenta, um de um jeito, outro de outro, né? Então você tem que entender que se você só ficar aí batendo papo com o problema, preste atenção nesse ensinamento que eu falo. Eu busco falar uma linguagem do dia a dia, coisa direta ao ponto. Pare de ficar batendo papo com o teu problema. Você bate papo com ele não vai te ajudar a resolver o problema. Gostou dessa? Bate um papo com Deus aí que ele vai te dar uma luz, vai te dar uma direção, vai te dar uma ideia, vai te dar uma criatividade, vai fazer alguma coisa, entendeu? Bate papo com Deus. Às vezes você fica batendo papo com o teu problema, e o teu problema não é uma pessoa necessariamente. Eu estou dizendo assim, quando você tem um problema e fica ali falando, se eu fizer isso, daqui a pouco você está conversando com um problema ali e só está afundando, que o problema não vai te ajudar. E como foi dito ontem, na programação de ontem, né? Quem perdeu já está tudo no YouTube, lá no Agindo Deus, quem perdeu no canal no YouTube. Mas foi dito que o problema vai ser um trampolim, para você alcançar lá outros alvos, né? Para você crescer, desenvolver, tá entendendo? É assim que funciona, é o trampolim, né? Até na programação de ontem, uma querida ouvinte, ela fez um resumo do que foi ensinado ontem, e ela passou para a gente, e a gente acabou publicando nas redes sociais, publicando no status ali do WhatsApp, né? E ela fez o resumo do de ontem, e tá até aqui, ó. Eu disse assim: o meu problema é um trampolim para novos ares. Não desanime e não reclame. Usar a fé, libere a palavra de vitória. Soldado forjado por Deus, avançar. Ela fez um resumo, passou para a gente, eu achei muito criativo da parte dela. É isso aí, tá entendendo? Então é isso que você precisa entender, compreender. A caminhada com Deus é isso, caminhada da fé, a cada dia, caminhando com Jesus. Como diz aquela canção antiga, né? Chamado Corinho. Caminhando eu vou para Canaã. É assim, caminhando, meu irmão. Então você tem que entender que a sua alegria não é lá no céu, já é aqui na terra, porque Deus já habita em você. Entendeu? Lá no céu é outra dimensão que a gente quer estar lá um dia. Aí lá não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, né? Não vai ter tristeza, né? Não vai ter só alegria, felicidade eterna. E não vai ter conta para pagar também, irmão. Que beleza, pessoal. Se acordar todo dia no céu, não tem conta para pagar. Tá gostando, né? Mas hoje tem conta para pagar aqui na terra, irmão. É hoje. Deus proverá, né? O Deus do Salmo 23 que vai prover, em nome de Jesus, né? Então, gente, para concluir essa nossa reflexão, que possamos então aprender com Davi e reconhecer que, mesmo quando nos sentimos esquecidos, é isso mesmo,
Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Mesmo quando nos sentimos, sabe quando você se sente esquecido, rejeitado, ou até invisível aos olhos das pessoas? Mas eu quero informar para você, abençoado e abençoada, Deus continua cuidando de nós. Ele não desistiu de mim, como diz uma canção, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você, a prova disso que você está me ouvindo. Olha só que legal. Então Deus continua cuidando de nós. Seu olhar está sobre nossa vida em todos os momentos e nada escapa ao seu conhecimento e cuidado. Aí é o famoso Salmo 139, que eu venho falando dele desde a semana passada, né? A gente está falando desse Salmo 139 aqui, que é forte demais. Anota aí, se você não leu ainda, leia o Salmo 139, ele tem 24 versículos aqui, mas olha só, vou ler um pouquinho aqui, ó. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Olha que lindo, pessoal. É forte demais, é ou não é? Olha o verso 15 em diante. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Uau! O verso 23, olha que lindo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E o verso 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus lhe abençoe, meu amado e minha amada ouvinte. E esta palavra certamente está fazendo muito sentido para você. E ela certamente fará sentido também para centenas, milhares ou quem sabe até milhões de pessoas. Mas você que acabou de ouvir essa reflexão e está me assistindo aqui no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, pega o link dessa mensagem, meu irmão. Não seja egoísta, passa para frente, pega o link aqui no Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, clica aqui embaixo, encaminhar, vai gerar o link dessa palavra e manda aí nesses grupos, desses grupos de fofoca aí, do WhatsApp aí, tem uns grupos aqui que tem que expulsar os demônios deles, tá cheio de demônio. É bem isso mesmo. Tem grupo de WhatsApp que só tem endemoniado lá. Precisa tudo de libertação. Só assuntos endemoniados, só assunto do Satanás. Entendeu? Então manda essa mensagem expulsar os capetas lá em nome de Jesus. Tá entendendo? É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo. O demônio está pertinho de você, está dentro do celular. Mas não é o celular, não é a internet. São os conteúdos que você está dando brecha. Só entra uma coisa na tua vida se você der brecha. Então eu não ia falar isso, mas eu vou dar um conselho. Se você quer esse conselho, pega para você. Você que participa de grupos de WhatsApp, e ali só coloca lixo, bobeira. Às vezes até uns colocam mensagem de um pastor A, B, C, D, um prega de um jeito, outro prega do outro, e tá uma confusão. Irmão, cai fora desses grupos, mano. Só tranqueira, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Eu não tenho paciência para não. Eu não sou de grupo nenhum. Uma vez tentaram me colocar, eu falei, tô fora, não quero sair de grupo não. Só besteira, bobagem. Uns falam, não, eu montei um grupo aqui, é só a palavra de Deus. Mas um acredita de um jeito, outro acredita do outro, é uma bagunça. Tô fora, irmão. Seja inteligente, fica perdendo tempo aí nesses zap de fofoqueiro, mentiroso. Tá entendendo? É isso mesmo, irmão. O problema não é a internet. O problema não é a internet, o problema não é o celular. O problema é quem está atrás do celular. O problema é quem está atrás do computador. Tá entendendo agora? É isso aí, você tem direito de escolher o que você quiser. Agora, se essa parte que eu estou falando não te agrada, a amizade é a mesma, vida que segue, tá bom? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa alegria contagiante, que não é uma alegria fabricada por homens, mas é uma alegria
do teu Espírito Santo em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor ministrou a mim e aos nossos ouvintes, que receberam a instrução espiritual através do Salmo 23, que foi incrível, Pai, o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor, a tua graça para com cada um de nós, Pai. E neste momento eu coloco, no momento da oração, todos os pedidos que têm chegado até nós, e até o pedido que nem vai chegar, mas o ouvinte está lá do outro lado, na sua casa, orando com a gente. Talvez ele não tenha acesso para enviar uma correspondência para nós online, um direct, mas ele está na fé, Pai. Ele está ouvindo, ele está orando, ele está clamando. Tem gente, Pai, que tem tanta fé nesta oração, que até se ajoelhou, pedindo uma intervenção divina. Senhor da glória, use de misericórdia para com todos nós, e que a provisão chegue neste lar. A bênção que essa pessoa está precisando, o milagre da cura divina, o milagre do teu sobrenatural, em o nome de Jesus eu digo, doença maldita, sai deste corpo, até mesmo gripe, resfriado, infecções na garganta, doenças, enfermidades, talvez simples ou até uma doença pela medicina que quase incurável, mas o Senhor é o médico dos médicos, e nós reivindicamos o teu agir agora, Pai, que o Senhor diz na tua palavra que nós vamos orar no teu nome, Jesus, e pessoas serão curadas. Libera o teu favor de cura, de libertação, de restauração, de provisão, tudo que o Senhor fez, Jesus, que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que o Senhor fez ali foi registrado pelos evangelhos. Deus Todo-Poderoso manifesta esse mesmo poder para a cura completa na nação brasileira e em todas as nações que estamos chegando com esta palavra de fé e com esta oração de fé, o milagre aconteça. Abençoa os nossos agentes de Deus, aqueles que são, aqueles que retornarão a ser ou aqueles que serão a partir de hoje. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre todos. Abençoa esta água que eu separei, que o ouvinte separou, que seja um remédio espiritual após essa oração. Abençoa os aniversariantes do dia, a família querida seja abençoada. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.